Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Trilhas do Cifrão. Primeiramente, cumprimentar aqui o meu querido Werles, meu parceiro Werles Rodrigues. Que bom estar aqui mais uma vez, né, Werles? Ei, Dani, um prazer enorme estar aqui novamente com mais um programa e hoje trazendo uma convidada super especial para trabalhar um tema muito importante, que são as emoções relacionadas a dinheiro. Nada melhor que trazer uma especialista para falar sobre isso, né, Dani? É isso aí. Antes de apresentar essa convidada super especial, eu queria falar com vocês, né? A gente trouxe, na verdade, um estudo de casos, né, Werles? De uma pessoa comum, como eu, como você, como elas, né? Uma pessoa comum que conseguiu aí se organizar as suas finanças, para você entender que você também é gente como a gente, né? Nós somos todos muito parecidos, né? Todos nós seres humanos, e ela, como psicóloga, vai saber até falar mais ainda sobre essas nuances nossas, né, emocionais. Então a gente chama aqui nossa querida Nina Canuto, psicoterapeuta. Seja muito bem-vinda, Nina. Também especializada em constelação familiar, não é isso, Nina? Isso. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, o convite. É uma honra estar aqui falando e trazendo, né, conhecimento para as pessoas como solução. Não adianta muitas vezes a gente ficar falando só do problema, da dificuldade. Isso muitas pessoas falam o tempo todo. A proposta de trazer solução e as pessoas se identificarem, né, com a gente, poderem também encontrar seus caminhos, é muito bom. Muito obrigada. A gente que agradece. Pois é, e a Nina, ela foi cliente, é ainda, né, cliente sua, não é? Ainda sou. Ainda é, e inclusive é uma cliente muito especial, né? Eu já falei anteriormente, né? Eu também sou psicólogo, apesar de ter trabalhado mais no RH e não diretamente na clínica, eu percebi, estudando educação financeira, como que as pessoas sofrem quando tem algum problema financeiro, né? Quando estão inadimplentes, e que inclusive foi o motivo decisor para eu fazer essa transição de carreira. Após 20 anos trabalhando no RH, hoje eu trabalho especificamente com isso, trazendo tranquilidade financeira para quem, de repente, perdeu o controle sobre as finanças, né? E hoje a Nina podia trazer para a gente aí se ela também encontra isso na clínica, se são queixas recorrentes, como que as pessoas têm lidado com esse sofrimento financeiro, Nina? Fala um pouquinho aí para a gente. Então, na verdade, a dificuldade financeira, ela desencadeia muitas outras coisas, né? Insônia, às vezes compulsão alimentar, às vezes um relacionamento com o cônjuge ou a família, né? Às vezes uma pessoa que está endividada começa a brigar com a mãe, maltrata filhos e vai por aí afora. E não é uma coisa que a gente pode condenar simplesmente, né? E hoje eu estou aqui numa posição muito especial, porque eu estou como profissional falando disso, mas também como cliente, né? Porque eu também, a gente, na faculdade, principalmente na área de humanas, a gente não tem nenhuma informação, orientação, estudo a respeito de controlar e lidar com as finanças, né? Tanto profissional quanto individual. E eu me vi nessa situação, acredito que muitos psicólogos que estiverem assistindo a gente vão se identificar. É uma dificuldade enorme que a gente tem de cobrar, de lidar com o controle disso mensal, né, dos pagamentos, e do recebimento e do pagamento, né? Então, quando eu vi o trabalho do Werles, eu falei, puxa, é disso que eu estou precisando, né? Nem titubeei. E tem me ajudado muito, e eu tenho, inclusive, recomendado para algumas pessoas, né? Porque tudo parte do princípio do controle. À medida que você tem consciência, você sabe quanto você recebe, você sabe o que você gasta, onde você está gastando, fica muito mais fácil de poder estar tendo um planejamento, a realização de um sonho, a possibilidade de sair das dívidas, né? E essa questão das dívidas também é muito interessante, porque a pessoa fala, eu não tenho dívida.
Ah, tá, mas e cartão de crédito? E, né? Então, acho que essa parte o Erles vai poder falar melhor aí, né? E já existem casos, por exemplo, eu trabalho com casais também, que o casal ele se reergueu, o relacionamento, através do controle das finanças. Problemas financeiros, né, Nina? É a segunda maior causa de separação. E isso é importante falar, né? Ainda é um tabu falar sobre dinheiro, falar que a gente teve problemas financeiros. Eu também tive problemas financeiros, isso né? Que eu Quando ia te perguntar, a gente nasceu... desde a primeira do nosso primeiro episódio, né? A gente estava comentando sobre isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mesmo sobre essa situação, porque o Erles, né, a gente fala sempre aqui que o Erles também teve esse problema e passou por isso, né? Então vamos contar para o pessoal um pouquinho sobre isso, mas termina de falar o que você estava falando aí dos casais, né? Mas aí eu queria que depois vocês contassem a historinha de vocês aí, de como vocês... Você tem uma história do apartamento, né, Erles? Que você estava meio endividado aí com o apartamento, que é uma coisa muito comum aí no dia a dia das pessoas. Exatamente. E eu falo que é um tabu, né? Entre casais ou entre famílias. Muitas vezes o próprio casal não sabe quanto que o outro ganha, né? Ou toma decisões financeiras sem alinhar com o casal, hoje que é um termo conhecido como infidelidade financeira. A pessoa vai lá e faz uma compra, faz uma troca de carro, e sem nem sequer avisar a outra pessoa o que está acontecendo. E nas próprias famílias também isso é muito comum, né? Muitas vezes a gente não sabe quanto que os nossos pais ganham, ou os irmãos, né? O dinheiro é cercado de um tabu. Muitas vezes, quando você está passando dificuldade financeira, você também tem vergonha de falar isso para alguém, para um terapeuta, para os seus pais, né? Você não quer assumir aquela dificuldade financeira, mas é uma coisa extremamente comum, né? Só aqui em Belo Horizonte hoje, nós temos quase 90% das famílias endividadas. Você imagina. A média nacional é 80%. Então, esse é um assunto extremamente importante que a gente tem que começar a falar sobre ele, principalmente aqui em Minas, né? Que todo mundo é muito fechado, muito desconfiado com esse tema. Mas se a gente não começar a falar e a trabalhar, a gente não vai começar a resolver esse problema, né, Nina? Sim, exatamente. Eu queria falar um pouco da minha experiência, né, com o CFA, que é um trabalho que o Erles traz para a gente. Como eu trabalho com atendimentos, as pessoas me pagam, às vezes, após a sessão, às vezes na semana seguinte, às vezes por mês. E é uma loucura controlar isso, né? Eu nunca tinha conseguido controlar isso. Então, pela primeira vez, com o CFA, eu tenho uma noção real de quanto é o meu recebimento mensal. E isso é muito bom, isso é muito confortável. Da mesma forma, as despesas, né? Eu trabalho, recebo, pago as contas e assim a gente vai. Só que não, né? Então, com o CFA, por exemplo, eu vi a questão do aluguel, né? Então, o Erles mostrou logo nos primeiros, acho que no primeiro ou no segundo mês, ele já me mostrou assim, olha, o aluguel estava 60% da minha receita. E eu estava vivendo um momento muito difícil, que ainda estava saindo de pandemia, né? Na pandemia, eu perdi 60% dos meus clientes. Imagina. Então, teve todo um contexto. E com minha mãe em casa, idosa. Então, eu estava ali quase enlouquecendo. E aí, veio a questão do aluguel, e eu falei, mas eu não consigo resolver isso agora. Né? E esses momentos, né, depois minha mãe veio a falecer, essa questão do Erles ter a formação da psicologia, ajuda ele muito, soube me ouvir de uma forma tão carinhosa, tão acolhedora, que eu me senti mais segura para continuar no processo e conseguir, com o tempo, devagar, ir reorganizando a minha vida.
Ainda não estou lá não, sabe? Ainda falta muito chão. Processo, né? Mas eu sinto uma tranquilidade de que agora eu tenho como chegar lá. Aham. E antes eu não tinha. Então é aquela história que você vê uma luz no fim do túnel, não é um trem vindo na contramão. Aham. Eu estou vendo uma luz no fim do túnel e é a chance de uma prosperidade maior dentro da realidade. Né? Isso que é Isso interessante. também é uma coisa importante estar falando para os terapeutas de uma maneira geral, né? Porque a gente sabe que o emocional ele muda e controla muita coisa. É verdade. Mas não é só o emocional. Então, a lei da atração, meditação para a prosperidade, é maravilhoso, isso tudo é muito importante, mas exige um trabalho, uma conscientização, né? Os números são reais. Então, a gente precisa voltar para a realidade e trabalhando junto. A questão da energia, do pensamento. Tem a questão da ancestralidade também, não sei se eu posso falar agora. Lógico, eu queria conversar com você sobre isso, eu ia até te perguntar sobre isso. A Nina, gente, ela trabalha com constelação familiar. Para quem não entende de constelação familiar, explica um pouquinho rapidamente o que é, e aí eu queria saber de você como é que essa questão genealógica, né, dessa ancestralidade influencia nessa área do dinheiro, né, da prosperidade. Então, constelação familiar, ou também chamada constelação sistêmica, é uma técnica fenomenológica, quer dizer, que perpassa uma técnica, uma prática, trazida através de um alemão chamado Bert Hellinger, que compilou, não sei se eu posso usar esse termo, ele pegou um pouquinho de cada área e estruturou uma maneira de trabalhar que é muito profunda, muito efetiva e um trabalho muito sério e que lida com questões que a gente não enxerga, questões ligadas à ancestralidade, que a gente chama de uma fidelidade invisível, né, inconsciente, e que muitas vezes essa fidelidade nos impede de prosseguir, de ir além. Então, é muito comum a gente ver pessoas que têm tudo para dar certo, que fazem tudo, e chega num momento que ela empaca ou ela começa a ter prejuízo e não evolui. Muitas vezes em função dessa fidelidade aos ancestrais, que sofreram muito. Nossos pais tiveram uma vida mais difícil que a nossa, nossos avós, nossos bisavós, né? E assim vai para trás, quanto mais para trás, mais dificuldade. Só que eles fizeram isso para a gente ter uma vida mais leve, né? Isso, à medida que a gente traz à luz da consciência, à medida que a gente faz essa reverência, né, a esses ancestrais, a gente toma para a gente tudo o que eles passaram, tudo o que eles tiveram de dificuldade, e aí sim a gente se libera para poder prosperar. Pois é, essa questão da constelação, eu imagino, né, vocês dois como psicólogos, né, o Erles, a gente já conversando, ele já falou que no RH, né, tem muito disso, de chegar nessas questões financeiras, né. Eu imagino que tanto no consultório, né, terapêutico, quanto na constelação, cheguem bastante casos de gente procurando destravar nessa área, ou estou errada? Não, sim, tá certa. Tem muita gente que vem, às vezes, a demanda, o pedido, né? Assim, eu preciso melhorar a minha condição financeira, eu quero prosperar, eu não consigo, meu trabalho não traz um rendimento que eu quero. E, ok, esse é o sofrimento, é a demanda principal. Mas por trás disso existem outras questões, né, que nesse nível do inconsciente, que a pessoa não tem como ela saber se não fizer um trabalho desse tipo. Né? E aí sim, à medida que fica claro, a constelação a constelação em si não resolve nada. Ela traz à luz da consciência da realidade, através do movimento dos representantes,
E aí a pessoa vai internamente, conscientemente, tomando atitudes e refazendo os conceitos e preconceitos que ela tem ali, né, em relação ao dinheiro, à prosperidade. São muitas crenças e bloqueios relacionados a dinheiro, né? E muitas vezes essas crenças elas são formadas ali na primeira infância, né, Nina? Imagina que seus pais se separaram por questões financeiras. Como que você vai trazer isso para o seu relacionamento, né? Ou que você sempre queria ter alguma coisa e você nunca teve oportunidade, né? É o famoso na volta eu compro, né? Que até hoje a gente fica esperando e nunca chega esse dia. E com isso você vai criando às vezes sentimentos de escassez, né? Ou sentimentos de que o dinheiro é sujo. Você vê que tem pessoas que querem se livrar do dinheiro, né? Mal pega ou coloca a mão no dinheiro, ela já quer se livrar. Ou que quem tem dinheiro é sempre a pessoa que, né, que fez alguma coisa errada, né? Quem tem dinheiro só pode estar roubando, né? Tem isso também. E você sabe que eu tinha uma coisa que o meu pai, ele falava muito e eu lembro disso. Ele nunca queria ter carro importado, porque atraía sequestro, olhares das pessoas, e a manutenção era caríssima, né? Porque se qualquer coisa que estragasse... O papai sempre teve carros muito bons, né? Ele sempre gostava de comprar carro zero, lá em casa só compra carro zero. Mas ele sempre teve essa coisa com o carro importado. Então, isso também você fica, pô, vou atrair sequestrador. Mas não é. Você tem segurança, aí você tem, né? Você vai contrapondo essas crenças, né? Eu, pelo menos, eu trabalho dessa forma. É assim? Sim. O que é que vocês acham? E são crenças, né? Isso é um tipo de crença. Pois é, mas como contrapor essas crenças? Anthony Robbins fala um negócio muito interessante, né? Ele fala que 80% do sucesso é mentalidade, 20% é estratégia. Eu acredito muito num trabalho em conjunto, né? A Nina está falando da parte psicológica, emocional, até da ancestralidade, né? A gente percebe que tem problemas que às vezes são relacionados aos avós, né? Coisas mais do histórico da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o aqui e agora. Inclusive, o CFA que a Nina comentou, ele traz a pessoa para o aqui e agora para que ele tenha consciência dos seus gastos no momento da tomada de decisão. Porque a maioria dos nossos gastos, elas são emocionais e acabam ficando no inconsciente. A gente não percebe que gastou, né? É aquela frase que a gente ouve muito. Gente, mas eu tinha R$500 na minha bolsa, na minha carteira. Cadê esse dinheiro, né? Eu olhei no banco, meu saldo era X, agora eu olho, o dinheiro sumiu. Como assim o dinheiro sumiu? Então, o emocional, ele conduz muito as nossas ações. Primeiro a gente compra, depois a gente justifica com o racional. É verdade. Então, um dos desafios, né, que eu venho trabalhando aí já há 14 anos é como trazer essa consciência para o momento agora, né, para a tomada de decisão. PNL fala até muito isso, né, Nina? O que a gente foca expande. Então, a gente tem que trazer o foco para as nossas finanças se a gente quiser que ela expanda, cresça e tenha prosperidade. Né? É engraçado a gente ver até aquelas piadinhas assim, o que tem direto. Eu tenho um amigo no Instagram e ele só posta, diariamente ele posta piadinhas de esses memezinhos de recebi meu salário e já voou, sabe? Tem várias piadas, são ótimas, são divertidíssimas, mas eu fico assim, gente, isso daí deve estar só atraindo, né? Sim, com certeza. Eu queria que meu salário fosse igual aos meus problemas, só aumenta, né? Tem sempre, todo santo dia ele posta um negócio desse. Eu falo, gente, como é que uma pessoa dessa pode ser próspera? Tem jeito de prosperar, Nina? Inconscientemente a pessoa está ali brincando, né? Mas brincadeira é coisa séria, né? Ele está trazendo, sim, acaba reforçando, né? Eu tenho um que eu vejo de vez em quando, que eu só passo assim, né? Coisa de pobre, coisa de pobre. Eu não quero ver coisa de pobre, quero ver coisa de gente rica. Eu acho importante dizer, dentro do programa do Erles, né?
né? Assim, que no início é muito constrangedor você pegar o celular e falar, né? O que você está gastando, né? Sei lá, R$ 15 o cappuccino. E aí é desagradável. Mas tem uma coisa que é fundamental, fenomenal, que você classifica. Supérfluo, que quase nunca né? Importante e essencial. E eu já, logo no início, né, que eu estava ali lidando com essa ferramenta, meio constrangida, eu já tive uma situação que eu ia gastar quase R$ 100 supérfluo. Quando eu me dei conta que a moça foi juntando as coisinhas, né? E aí, quase R$ 100, e eu já me vi falando saboneteira, não sei o que, supérflua. Eu falei assim, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Então, o ato de classificar, essa de falar, consciência, né? E classificar já está trazendo uma consciência para a gente, já está ajudando, que é essa coisa que a gente está falando da realidade, né? Então, se eu posso fazer uma brincadeira de coisas de gente rico, né? E, nossa, meu salário vai render, e dessa vez eu vou... Por que não? Né? E a energia gasta é a mesma, né, Nina? Sim, provoca o riso da mesma forma. Exatamente. Né? Eu vou fingir que eu tô na minha Ferrari, né? Tô dirigindo a minha Ferrari. Eu falo muito isso. Todo domingo eu gosto de lavar meu carro. E aí eu posto lá, lavando meu Porsche. Hoje eu tô lavando meu Porsche, todo domingo eu posto. Ainda posto lá, ainda marco a Porsche lá, né? Vai que ela resolve te mandar um, né? Muito melhor, né, do que eu tô lavando meu calhambeque aqui. Se bem que depende do calhambeque, né? Virou uma antiguidade. Eu acho que isso tudo que vocês estão falando, né? Eu acho que traduz muito que a palavra tem poder, né? É muito diferente você tratar os seus problemas sozinho, num quarto, ou ir para uma terapia, ter que falar para um terapeuta dos seus problemas, né? Ter que elaborar isso. E o mesmo vale para as finanças, né? Eu percebi que tinha esse mesmo efeito. Na hora que as pessoas começaram a falar, né? Porque a ideia é descomplicar, mas acabou tendo um efeito muito mais legal, que foi esse efeito da transformação através da palavra. Né? Porque nós somos seres de fala, né, Nina? Sim. Então, na hora que você fala, você se escuta, você aumenta a sua autoconsciência, te tira ali do automatismo dos gastos. Às vezes é uma conta fixa que você está pagando ela há anos. Aconteceu isso comigo, né? Uma TV a cabo que eu pagava ela há anos na planilha, mas já estava lá na minha tabela de despesas fixas, e eu nem pensava naquela conta, R$ 389 por mês. E aí você começa a avaliar, não, é essencial, mas quem está assistindo? Né? Quase ninguém está assistindo. E aí ela foi mudando de categoria até eu cancelar e manter só um programa de streaming, né? Que já resolveria o problema. Então, com uma simples ação, você já consegue uma economia. Não quer dizer que você vai ficar pão duro, né? O objetivo não é gastar menos, é gastar melhor. Com consciência. É deixar de gastar com coisas supérfluas para gastar com aquilo que é essencial para você. E eu vou falar uma coisa, porque às vezes a gente fica assim, muitas vezes a pessoa que tem menos condições, às vezes ela quer mostrar mais e acaba gastando o que não tem. Eu lido com muitos empresários. E você vê que, aí você fala assim, é por isso que essa pessoa é empresária, porque ela não está gastando ali com supérfluo, com a bobagem. Você que está aí me assistindo, você vai falar que é verdade. Eu vejo um caso desse, por exemplo, de uma TV a cabo. Eu estou gastando aqui 800, eu vou ligar lá e vou falar que não, que eu vou cancelar e pronto, e ele consegue diminuir esse gasto. Então, quem realmente tem... Provavelmente tem exatamente por isso, porque está controlando ali. Então, a gente tem muito essa mentalidade de escassez mesmo, né? De muitas vezes querer mostrar uma coisa que a pessoa mesmo que tem ali, ela não está querendo mostrar isso e ela não gasta com aquilo. Exatamente. Né? Eu tenho uma frase, eu não sei se eu li isso ou se veio da minha cabeça mesmo, assim, qual o maior problema da ilusão? Vocês sabem qual que é o maior problema da ilusão? Conta pra gente. É o preço que ela custa.
Então, eu tenho ilusão de que eu estou mostrando para as pessoas que eu sou uma pessoa, mas isso me custa. E não, muitas vezes não é só a postura, o que eu estou fingindo ser. Às vezes é caro mesmo, de dinheiro. Né? Então, é isso que você está dizendo. Uma coisa é eu trazer essa prosperidade para mim, mesmo que num tom de brincadeira, no lúdico, isso é muito importante também, a vitalidade, né? Mas de ter essa consciência da realidade, né? Como que a realidade é que me sustenta, que me traz a paz. Né? Então, acho que muitas vezes a gente se perde nessa questão de querer mostrar para a pessoa uma coisa que a gente não é. Ostentar, ou para né? as pessoas, às vezes não é nenhuma pessoa. Né? O que vão pensar de mim? Não é problema, vão pensar o que quiserem, eu que pago minhas contas. Exatamente. Né? Família também, né? Interfere muito, falando da constelação. E tem uma outra coisa aí também que pega muito, que é a questão do prazer. Né? É muito prazeroso comprar né? Eu tenho uma amiga que me ligou semana passada. Nina, quarta-feira eu tive o meu almoço de rica. Eu falei, oi? Como assim? Fui num restaurante que até o garçom puxou a cadeira para mim, guardanapo de pano, comi salmão. Falei, olha que bacana. Depois fui tomar um cappuccino no Copenhagen. Falei, olha, que bacana, né? Então, assim, você se dá esse prazer, ok, mas dentro da consciência, né? Do que você tem ali planejado. Se você começa a embarcar nisso, sou rica e vou, o resultado lá na frente vai ser desastroso. Tem que ter. Não é coisa de filme. Eu estou lembrando aqui de um filme que a moça ela recebe um atestado de que ela vai morrer, né? Que ela está nas últimas. E aí ela era atendente de uma loja e tal. Aí ela fala, quer saber? Pede demissão da loja. E vai para o motel mais rico, assim, que ela sempre quis, nos Alpes suíços lá. Ela chega de helicóptero. Aí ela contrata um helicóptero e chega de helicóptero. Aí todo mundo tá lá, o pessoal todo dos políticos, grandes empresários, eles ficam, quem é essa mulher e tal? E aí eles começam a se aproximar dela porque ela parece uma magnata. E aí ela toda. Aí no fim das contas, ela recebe lá né? Ela vive uma semana de rainha. E aí ela recebe o laudo lá que não, que tinha sido errado, o exame dela estava errado e que, na verdade, ela estava bem e tal. E agora é filme, né? Claro que no final do filme ela fica rica mesmo, monta um restaurante e tudo mais, mas é o que eu ia falar, é ilusão, né? Assim, a gente não vai fazer isso na vida real sem essa consciência, né? Mas esse imediatismo, muitas vezes, né? Uma coisa é você se planejar para realizar os sonhos, outra coisa é querer realizar o sonho antes da hora, né? O que eu vejo hoje de muitas famílias com problemas financeiros, ou pessoas, né, com problemas financeiros, é essa antecipação dos sonhos. Aí eu quero um carro, aí eu vou lá e compro o carro. E você tem acesso a isso, né? Só que você sai fácil, com né? Uma bíblia, né, de boletos de ali. Dívida, né? Para conseguir pagar, e aquela decisão, muitas vezes imediata ali, sem pensar, ela vai tomar boa parte dos seus rendimentos para conseguir cumprir aquilo. E aí começa a vir um sofrimento junto, né? O vendedor está fazendo o papel dele, né? Facilita, né? Como é que chama? Taxas facilitadas, né? E aí a pessoa... Gente, infelizmente, nosso tempo está acabando! É maravilhoso, o tempo é muito curto. Eu sabia que ia ser, porque é um tema tão interessante, né? Falar da constelação, desse lado psicológico. Mas antes de acabar, eu queria fazer uma pergunta para a Nina. E, Welles, você não vai sair desse programa sem contar a sua história.
Que hoje é um estudo de casos que a gente está fazendo. Então, o Erlis vai contar a história dele. Eu vou até contar uma minha aqui, tá? Pra você não ficar tão... Nada. Constrangido. A gente tá falando Temos que as pessoas ficam mesmo. constrangidas. Estamos aqui para falar dos nossos problemas financeiros. Abrir o jogo. Mas eu queria falar com a Nina. A Nina falou um negócio muito interessante no início, que é essa dificuldade da gente colocar preço no nosso trabalho. Principalmente quem é autônomo, né? Eu já passei por várias situações de mandar meu currículo e a pessoa sempre... A pior pergunta é: qual a sua pretensão salarial? Você fica naquela, né? Até porque você não sabe, vou falar muito, e aí eu quero 15, a pessoa está disposta a dar 5, ela não vai nem me chamar, né? É uma questão assim muito, né, de como valorizar esse seu trabalho. Eu sempre tive dificuldade com isso, e eu lembro que eu fiz muita terapia para quebrar um limite, porque eu tinha um limite mental que era de R$ 1.500. Todo trabalho que eu fazia, R$ 1.500. Alguém me chamava, qual que é o seu cachê para R$ 1.500? Aí eu ia trabalhar numa empresa, eu ganhava R$ 1.500. Era incrível. Aí eu fui morar no Canadá. O primeiro emprego que eu tive foi de quanto? $1.500. Tudo bem que era dólar, mas lá você está ganhando 1.500, né? $1.500. Eu falei, gente, não é possível. Aí uma produtora que eu estava no Rio de Janeiro, eu ganhava 1.500. No dia que a gente aumentou, que a gente conseguiu um projeto lá de lei de incentivo, aí ia passar para 3 e alguma coisa. Eu falei, quebrei a barreira. Quem disse? Arrumei um monte de dívida, no fim das contas perdi muito mais do que eu ganhei. Então eu estava travada com isso, né? E foi muita terapia para sair disso, porque eu não conseguia pagar minhas contas, né? Eu morava assim, ficava morando de aluguel, dividindo apartamento, né? Às vezes dividindo quarto com as pessoas, então era muito complicado. E então essa dificuldade, né? Queria perguntar isso para a Nina, como que a gente quebra isso, né? A constelação familiar, você tem visto esse resultado nas pessoas, e como colocar esse preço, valorizar o nosso trabalho e colocar esse preço para quem está nos assistindo ali, principalmente os autônomos, né? E o Erlis, a gente encerra com você contando o seu caso, tá bom? Essa pergunta é muito boa, muito pertinente. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é diferenciar preço de valor. Né? O valor de um trabalho é imensurável. Uma vez eu atendi um rapaz que ele falou, se eu tivesse vindo para a terapia 2 anos atrás, eu teria economizado R$200 mil, porque ele entrou num relacionamento e o dinheiro que ele tinha para aumentar a empresa dele, ele investiu com a pessoa. Nossa. E o relacionamento, o noivado não foi para frente. E com poucas sessões ele já tinha percebido isso e me deu esse feedback. Então, eu falo sempre, terapia é investimento. Né? Um investimento ali de... Às vezes, você deixar de fazer algumas coisas ali do importante, né? Que não chega a nem ser de supérfluo, aquela mas do saidinha importante, de fim de semana. Para poder investir em se conhecer, em se trabalhar, é investimento mesmo. Uhum. Então, a primeira coisa é isso, é diferenciar o preço do valor. Né? O valor, às vezes, é imensurável e é o cliente que vai dar. Agora, o preço é importante, sim, é importante ter um reajuste, é importante você avaliar o que é confortável para você receber. Então, você estava confortável nos 1.500, e aí foi preciso esse trabalho para você ter esse conforto para ir além. Né? Uhum. Então, é fazer esse trabalho do que me é confortável. E, claro, né, ter essa noção do mercado também, do meu público. Uhum. Né? Não adianta eu querer estar fazendo... Eu atendo pessoas no exterior. E aí tem uma colega psicóloga, você tem que receber em euro, você tem que receber em libra lá da Suíça, em dólar. Eu falei, não, até porque para ela me pagar, ela tem que transformar em real e não, né? A minha realidade é essa.
Então, ter essa consciência da realidade da gente, do que a gente tem para oferecer, a importância do trabalho, né? Mas ter essa noção de preço, de mercado e do seu conforto. Quanto você se sente confortável, sempre ali um pouquinho mais do limite do seu conforto. Porque também, de uma certa forma, te obriga, te coloca numa postura de dar sempre mais. Acho que tem muito a ver também com crença de merecimento, né, Nina? É verdade. Porque às vezes você nem acha que você merece cobrar aquilo, ou que qualquer tanto que eles me pagarem tá bom, né? E às vezes você está entregando muito mais, mas não se enxerga. E é muito mais fácil outras pessoas chegarem perto de você e falar, nossa, você deveria estar cobrando muito mais pelo tanto que você entrega. Mas no seu inconsciente ele, não, já tá bom, não mereço tanto, né? Eu sempre tive muito essa dificuldade com o preço, né? E até hoje é uma barreira, né? Você reconhecer que você está agregando valor na vida das pessoas e que sem aquele conhecimento ela perderia muito mais, né? Igual o seu cliente que perdeu R$200 mil por não ter essa autoconsciência dos processos que estavam por trás gerando as ações. E a gente tem essa questão mesmo de merecimento e de valor, né? Você tem que ver até qual que é o limite que você aceita, o limite que você aceita, né? Porque, eu quero 15 mil, eles estão oferecendo 5. E se eu aceitar 5, eu vou estar feliz? Ou eu vou ficar indo trabalhar toda hora achando que não está justo? Então não pega, né? Agora, se você abre mão de receber 15 e vai receber 5 mais feliz, né? Então é o limite que você aceita, então vai lá, né? Acho que é uma saída. Werley, 2 minutinhos, vamos contar a sua história e a gente já agradecendo a nossa querida Giro, certo? Aí eu deixo as pompas do agradecimento com você. Giro Certo é nosso parceiro e não podemos deixar de falar, né, que há 25 anos entregando o melhor em transporte de cargas fracionadas e fechadas, sempre no lugar certo e na hora certa. Não me deixe esquecer. Acho que a maior fase, né, a fase mais complicada da minha vida foi quando meu filho nasceu em 2010 e eu fiquei por 8 meses desempregado. Entre uma transição e outra de empresas, acabei ficando desempregado com gastos de uma criança pequena dentro de casa, né? Então essa foi a minha maior dificuldade. E a outra foi quando eu comprei a minha casa, minha dívida, não sei se posso falar isso, né? Mas era uma casa, era um investimento de 27 anos e que realmente quando você vai assinar aquele contrato, dá aquele frio na espinha, né? Acho que só quem já assinou um contrato de uma casa sente o peso ali da responsabilidade. E é muito fácil de você abalar o seu psicológico, né? Meu Deus, se eu não tiver condição de pagar, o que vai acontecer? Eu vou perder o que eu já paguei. E aí a mente começa a acelerar. E eu falo que a educação financeira foi o que me trouxe essa tranquilidade. Com 5 anos que eu estava estudando educação financeira, eu consegui ter resultados que eu não tive com 33 anos de trabalho, né? Então é algo que transformou minha vida e hoje o que eu desejo e o que eu trabalho para os meus clientes também. Para que você tenha essa transformação, aprenda a não desperdiçar dinheiro. Do mesmo jeito que você tem que se valorizar para ganhar dinheiro, você também tem que valorizar o dinheiro na hora de gastar. Porque senão você vai entrar na corrida dos ratos, que a gente vê no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Você ganha 1.500, você gasta 1.500, ou um pouco mais. Passou a ganhar 3, mas você está gastando os 3. E isso vai subindo, né? Eu tenho clientes que ganham 30, 50. Nosso melhor cliente ganha R$100 mil por mês. E quando ele chegou, tinha uma dívida de mais de R$1 milhão. Nossa. Então você entra nessa corrida, acha que a solução é só ganhar mais, e aí você tem que correr mais, você tem que trabalhar mais. A dívida fica maior. Você sacrifica família, tempo de qualidade com os filhos. E também um conhecimento do livro, o segredo não está em o tanto que você ganha. Lógico que a gente quer ganhar mais, né?
mas o segredo está no tanto que você conserva. Não adianta ganhar 50 mil se você está gastando 55, 60. Você ainda está num fluxo de caixa negativo e que vai te causar problemas financeiros, se não imediato, a curto e longo prazo. É isso. Ai, gente, que delícia! Que papo muito super bom. produtivo! Maravilhoso. Se deixar, a gente fica uma semana, né, Nina? Não, a gente tem que trazer Nina aqui de novo e Com aprofundar muito nessa questão da constelação familiar, que é tão interessante, né? Nina, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada, foi um prazer. Nina. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A premissa é de conseguir contribuir de alguma forma com quem está nos ouvindo, nos vendo. E estou à disposição. Uma delícia estar aqui. Maravilha. Vamos chamar para você voltar. Vamos trabalhar mais esse assunto aí, se o público gostou, né? Então, se você tem dúvida, tem algum comentário, quer saber mais sobre isso, né? Manda sua dúvida aí no chat, e que nós vamos, inclusive, trazer respostas e outros temas relacionados a isso. É isso. Curta o nosso canal, né? Comente. Curte, comente, compartilha. Se eu deixei alguma dúvida, alguma questão, pode estar colocando também sobre a constelação, os casos, né, de pessoas que tiveram um bom resultado com o trabalho da constelação em relação ao financeiro. Maravilha. Legal. Nós vamos colocar aqui os dados da Nina também, né? Caso vocês queiram procurá-la também, né? Constelação, eu super indico, é bem interessante. Welles, muito obrigada pela parceria novamente. Eu que agradeço, Dani, estamos juntos. E agora a gente fica com o nosso Minuto Giro Certo, né? Nossa Giro Certo querida, nos trazendo aqui para Manhattan, como sempre, né? Sempre no lugar certo, na hora certa, né? Há 25 anos fazendo as entregas. Inclusive, no nosso próximo episódio, nós teremos aqui o Claudinei, CEO da Giro Certo, e a gente vai falar, gente, de um assunto que parece corriqueiro, mas que influencia muito nas nossas finanças, né, Werles? Que é toda a logística, o nosso frete, a entrega das nossas encomendas. O Werles tem dicas maravilhosas e que é um tema que desde de você, pessoa física, né, até você, grande empresário, é um tema extremamente importante para as nossas finanças, né, que influencia bastante. Então, não percam o nosso próximo episódio e fiquem agora com o Minuto Giro Certo. Quero apresentar para vocês a transportadora Giro Certo Encomendas, uma empresa que se destaca no mercado de logística há mais de 25 anos. Com a Giro Certo, você tem a garantia de um transporte seguro e eficiente, seja para pequenas encomendas em cargas fracionadas ou grandes volumes com fretes exclusivos. O grande diferencial da Giro Certo é uma logística inovadora e o suporte humanizado, com uma equipe extremamente competente. Além de transportar suas mercadorias com frota própria, com seguro, rastreador e muita tecnologia para garantir a pontualidade de cada frete. Nestes 25 anos de história, são mais de 1 milhão de fretes entregues com sucesso para todas as regiões de São Paulo e Minas Gerais, fazendo muitas áreas com prazos inesperados de 24 horas. Se você precisa de um parceiro confiável para o transporte de cargas, não pense duas vezes. Escolha a Giro Certo e descubra como eles podem facilitar o seu dia a dia. Giro Certo. Há 25 anos entregando o melhor em transporte de cargas fracionadas e fechadas. Sempre no lugar certo, na hora certa. Você sabia que 79% das famílias de BH estão endividadas? Você aí, sabe detalhar o que ganha e gasta todo mês? A desorganização é um dos principais motivos.
Os vilões, aquelas pequenas despesas variáveis que ninguém dá atenção. Veja só, uma família acreditava gastar R$9.000 por mês. Após um mês de uso do controle financeiro por áudio, descobrimos que os gastos, na verdade, chegavam a R$12.000 por mês. O CFA os ajudou a reduzir esse valor em 40%, fixando um teto de R$7.000. O desejo de organizar as finanças fez a diferença no resultado dessa família. Você se identificou com essa história? Com o CFA, você envia suas despesas por áudio e nós montamos os relatórios com dicas de onde você pode melhorar. A organização financeira é o primeiro passo para realizar os seus sonhos. Vamos começar?